Olá, Tchuquitos do sexto ano, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula é sobre biosfera e a importância da biodiversidade. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é biosfera? Biosfera abrange tudo que existe dentro do ecossistema, tudo que reúne, na verdade, todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos, eles acabam obtendo um espaço aí na biosfera, como podemos ver na imagem. Então, tudo que é considerado vivo, como plantas, animais de grande porte, de pequeno porte, todos eles estão compostos dentro da biosfera. Então, é toda a estrutura que abrange todos esses seres vivos. Então, o que relaciona a biosfera? É a soma de todas as regiões do planeta em que é possível obter vida. Ecologia. Bom, a palavra ecologia, ela tem um significado oikos e logos, que é uma palavra que é escrita em grego. Oikos significa casa e logos significa estudo. Então, estudo da casa. Então, todo ser vivo, ele, dentro do meio ambiente, ele acaba se adaptando de uma forma aí diferente um do outro. E cada um deles tem um espaço aí dentro do seu habitat. Então, ecologia é o espaço onde os animais acabam vivendo. Bom, espécie. Pode ser definida como um conjunto de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar filhotes férteis, isso é, também que sejam capazes de se reproduzir. Então, espécies são animais, né, bem parecidos, como podemos observar na imagem, onde esses animais eles têm uma interação. Essa interação é uma forma de dar continuidade à sua espécie, onde eles vão se reproduzir e dar descendentes para a espécie continuar a existir. Aqui temos o habitat e nicho ecológico. Habitat significa o espaço onde seres vivos vivem e se desenvolvem. Um exemplo de habitat, a tartaruga marinha. O habitat dela é nos recifes de corais, então ela vive naquele ambiente. O nicho ecológico é o conjunto de condições e recursos que permite à espécie sobreviver naquele ambiente. Ou seja, o nicho ecológico da tartaruga marinha, dentro do recife de corais, lá ela ocorre a sua alimentação, lá ela pode encontrar um parceiro para se reproduzir, lá ela também pode ter como refúgio de proteção contra os seus predadores. Então, nicho ecológico é o conjunto que a tartaruga e os demais animais eles tendem a obter de acordo com aquele ecossistema, com aquele habitat. Então, os nichos ecológicos dos animais, eles são diferentes de acordo com o seu habitat. Bom, aqui temos população e comunidade. População, como podemos observar na primeira imagem, significa animais da mesma espécie, onde os animais eles vão interagir. Então, a interação desses animais ocorre na mesma espécie, ou seja, chamamos esse conceito de população. Já a comunidade, como podemos observar na segunda imagem, é uma interação que os organismos eles acabam obtendo em um determinado meio ambiente com vários animais de espécies diferentes. Então, uma savana, eu posso ter elefante, eu posso ter leão, eu posso ter girafas. Então, é uma interação naquele habitat com animais de espécies diferentes. Cadeia alimentar. Bom, a cadeia alimentar ela está relacionada no fluxo de energia que os organismos vão obtendo ao decorrer de cada tipo de alimentação. Dentro da cadeia alimentar, temos os produtores. Observam aí na imagem, os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Quem produz o seu próprio alimento? Plantas e algas. Elas são a base da nossa cadeia alimentar. Depois dos produtores, temos os consumidores primários. Quem são os consumidores primários?
os herbívoros, que se alimentam dos produtores, como, por exemplo, o gafanhoto, como podemos observar na imagem. Depois temos os consumidores secundários. Quem são os consumidores secundários? São os carnívoros. Os carnívoros, eles vão se alimentar do gafanhoto. Podemos assim seguir outras sequências, como terciário, quaternário, entre demais, dependendo da cadeia alimentar. Mas nessa nossa representação temos os produtores, como exemplo a planta, consumidor primário, o gafanhoto, herbívoro, secundário, o sapo, que ele é carnívoro, ele vai se alimentar do gafanhoto. E quando esses animais eles morrem, acontece a decomposição. Então são essas características que são representadas por uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar é importante porque é a base do equilíbrio ecológico entre os seres vivos. Um depende do outro para manter o fluxo organizado entre os alimentos de um e outro ser vivo. Bom, a teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares. Então, é como se fosse várias cadeias alimentares que vai formar a teia alimentar. Um exemplo, como vocês podem observar na primeira imagem, a cobra, essa jiboia, ela vai se alimentar tanto do pássaro, quanto do coelho, quanto do sapo. Então, a teia alimentar é um fluxo ecológico de várias cadeias alimentares, onde um organismo não vai se alimentar só de um, mas pode se alimentar de vários outros organismos. Ecossistema. Bom, a palavra ecossistema, ela interage com dois fatores. Os fatores bióticos, que são todo composição vivo, todo ser vivo, desde os micro-organismos, plantas, animais de grande e pequeno porte, tudo que é vivo, significa biótico. E também a palavra abiótico, que é o que não tem vida, mas tem importância ecológica, como por exemplo a chuva, o vento, a estrutura do solo. Então, todos esses fatores fazem parte do ecossistema e tem uma interação com os seres vivos. Então, a palavra ecologia é uma interação entre os seres vivos e o que não tem vida, porém é que desempenham papéis diferentes, mas são extremamente importantes para a ocorrência e adaptação desses seres vivos. Bom, a importância da biodiversidade. A biodiversidade, ela é extremamente importante porque dependemos, né, desse conceito. Bio significa vida, diversidade é a diversidade de organismos que encontramos dentro da natureza. Então, por exemplo, se ocorrer um desequilíbrio ecológico dentro de uma cadeia alimentar, o que seria isso? Um exemplo, um animal da cadeia alimentar ele vai ser extinto. Então, todos os demais animais eles vão sofrer com esse prejuízo. Então, isso acaba prejudicando, assim, a cadeia alimentar de vários seres vivos. O que pode ocorrer para um desequilíbrio ambiental? Poluição, como exemplo, poluição do solo, da água, são os principais fatores que acabam relacionando aí na cadeia alimentar. Em relação à caça predatória, ilegal, que acaba predando vários animais sem o uso, com o uso ilegal da lei. Então, tudo isso acaba prejudicando, assim, o nosso ecossistema. E por que a biodiversidade é importante? Ela é importante em relação às atividades agrícolas, à pecuária, à pesca, em relação às florestas e às algas que estão relacionadas aí na produção do nosso oxigênio, como vocês aprenderam. Plantas e algas são a base da nossa cadeia alimentar. Então, são elas que começam a cadeia alimentar e um organismo vai dependendo do outro. Assim também é importante para indústrias, a biotecnologia, para a parte social. Bom, então eu finalizo aqui a nossa aula
com a seguinte frase: colhemos o que plantamos, não jogue lixo, jogue sementes. Espero que tenha gostado da nossa aula. Um beijo e até a próxima!